Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, react_do_Lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais um react no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo finalmente o 3 em 1 do último mangá de One Piece, o One Piece 1065. Parece que teve vários mistérios revelados. Eu consegui fugir de todos os spoilers, então realmente não sei o que acontece. Então bora conferir. Manga que Bruno Bandeira, Chapéu de Palha, voltando a velha trindade dos reacts de mangá de One Piece. Então se você já é inscrito no canal, por favor, deixa aquele likezão. Se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Estou tentando voltar ao ritmo natural dos vídeos, conto com a sua humilde colaboração. Beleza? Então bora conferir o vídeo do nosso querido Evandro. Go! Preparadas, senhoritas e senhores? Então bora conferir a maior revelação de One Piece, o Reino Antigo e o Século Perdido explicados. One Piece 1065. Será? E teve tudo isso de informação em um único mangá? Bora ver. Os mistérios que envolvem o Século Perdido e o Reino Antigo são parte da engrenagem central da história de One Piece. E quando, finalmente, temos conexões sendo reveladas, tudo começa a fazer sentido. O vácuo de 100 anos pode finalmente ser explicado. Quer saber o que aconteceu naquele tempo e o real poder de Joy Boy e o Reino Antigo, aquele que levou o mundo a temer eles? Então se liga que eu vou falar nisso. Eita porra! O mundo temia o Joy Boy? Fala galera, eu vou Drufuzar aqui mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Melhor capítulo famoso, do famoso. Dessa vez. Fala a verdade, é o capítulo com o maior despejo de informações que eu já li na minha vida. E tem muita coisa. Tem muita coisa aqui. então. Os poderes do Reino Antigo, a sua tecnologia. Tem muita coisa pra ser conectada e explicada. Então assiste até o final esse vídeo porque vai surpreender você. Eu tenho certeza que vai sair daqui, ó, explodindo a cabeça. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Nossa, já revelou tanta coisa assim? Dispara aquele like pra dar uma força. E agora conhecer tudo sobre One Piece 1065. Nossa, foi tanta coisa assim? Então vamos lá galera, até peço desculpa se eu pareci um pouco empolgado demais aqui, mas esse capítulo foi bom. Ele começou ali com o Zoro explicando por que eles ficaram no navio. Porque se aquela era uma ilha do governo mundial, eles deveriam ficar atentos em quem viria ao resgate do Vegapunk caso houvesse problemas no local. Já vimos que Tashigi é a mais próxima desta ilha junto de Helmepo, que buscava ajuda para resgatar Kobe. Sem contar que a Cip Zero está se aproximando. Caribou, que estava pegando uma carona, não queria ficar ali, mas o Zoro só o ignora. Esse ponto de Caribou na ilha de Vegapunk é importante porque o Oda quer levar ele para algum figurão. Para algum lugar. De duas armas ancestrais e tem conexões misteriosas com alguém que presumivelmente pode acabar sendo aí o Barba Negra. Já no laboratório, Nami, o Sop, Robin, Sanji e Frank seguem Lilith e Vegapunk. E eles ficam maravilhados com a tecnologia do lugar, onde o Frank pergunta que tipo de tecnologia Vegapunk estava usando. Qual era a fonte de energia? E Lilith nos dá uma resposta que, meus amigos, ela diz que a fonte de energia desta ilha é o fogo. O fogo pode ser convertido em qualquer forma de energia. Ele ainda estava pesquisando sobre que tipo de recurso poderia ser queimado e convertido. Mas finaliza dizendo que se em algum lugar deste mundo existisse uma chama inextinguível, provavelmente poderia se criar até mesmo um sol. Ok galera, calma. Isso definitivamente comprova, pelo menos pra mim, que a energia solar era sim o que movia o Reino Antigo e suas máquinas tecnológicas. Se você já acompanha outros vídeos aqui do canal, já viu falando sobre isso. Inclusive que a arma de Insama pode ser algo que usa energia solar. O que reforça muito isso são as falas do Vegapunk. Primeiro, que ele cria lasers baseados na fruta da luz e agora usa o fogo. Vegapunk considera seus experimentos falhos por não conseguir refinar eles. Então o fogo é uma falha para mover sua ilha. A perfeição seria algo como o sol. Eu tô muito empolgado que caminhamos em direção a isso. De que a energia solar era sim o que movia todas essas máquinas. E Luffy
pode ser aquele capaz de criar o tal sol, o que alimenta tudo. É isto que significa o amanhecer do mundo. Mais ainda, para mim é gritante que o tesouro One Piece é algo que ative essa chama indistinguível e eterna. Vegapunk diz: se em algum lugar deste mundo existisse uma chama que nunca apaga, isso aqui pra mim grita na minha cabeça que é o One Piece? Tesouro One Piece. De que de alguma forma ele é um dispositivo avançado e que precisa ter suas partes reunidas em uma única peça para funcionar, para trazer o esplendor do que um dia foi o Reino Antigo. Tá, mas deixa eu conter minha empolgação aqui e vamos para outra parte. Conhecemos Edson, que guia os Chapéus de Palha para um experimento. Na frente deles surge um serafim Jinbe que conseguiu arrancar metade da tripulação de um Yonkou sem nenhum arranhão. Isso é insano. Mais ainda, esse serafim tem o poder de uma Akuma no Mi bem conhecida pelos fãs, a Suisui no Mi do Senhor Pink. Nossa! Você tem um clone de um super soldado tritão lunariano com uma fruta absurda dessas. As estatísticas desse serafim devem ser quebradas, porque além disso pode usar habilidades de água e fogo. Eu fiquei curioso aqui quanto realmente a fruta do Senhor Pink sendo usada. Frank vai questionar Vegapunk e é quando teremos mais um descarrego de informações. Duas opções: ou Vegapunk explica como as frutas renascem, ou ele fez uma outra fruta artificial. Só que essa daqui é uma paramécia. Isto seria novidade, porque até agora somente Zoans foram utilizadas por Vegapunk por conta do fator linhagem de cada animal presente. Não, acho que renasceu, né? Senhor Pink e seus colegas oficiais foram presos Será que ele morreu? fuzileiros navais no fim de Dressrosa e podem ter virado cobaias. Bom, Frank finaliza com um laser no Serafim e vemos que Edson Vegapunk fica espantado em como Frank pode também utilizar esse poder. Conhecemos também Pitágoras e York. York é responsável por se alimentar e você realmente tem que se perguntar sobre o estado atual do Vegapunk original, se ele tem que fazer um outro eu seu para conseguir comer. Aqui a parte mais interessante é Pitágoras analisando o Serafim, onde confirma que os Serafins estão crescendo e com isso ficando mais poderosos e consequentemente perigosos. O fator linhagem também armazena as experiências pessoais, então podem esperar por Serafim Boa Hancock se apaixonando por Luffy ainda. Outra coisa que eu achei muito interessante aqui é o termo concentração de sangue verde. Isto de alguma forma me faz pensar em York, capitão do Brook. Será, mano? Febre verde das árvores. Lembram que essas árvores que causavam essa doença na Ilha do Céu eram veneradas por receber a alma dos mortos? Bom, Shaka então surge e manda o Serafim parar de atacar. Nenhum arranhão foi feito nesse monstro. Caralho. Realmente Edson e Pitágoras queriam testar seus inventos utilizando os chapéus de palha junto nos testes. Por fim, a maior revelação de todas acaba sendo jogada aqui. Egghead não é uma ilha do futuro, mas na verdade esta é uma ilha do passado. Ao mesmo tempo vemos Luffy, Chopper, Bonnie e Jinbe achando algo, um robô enorme que mesmo que uma vez tenha se movido com a tecnologia do futuro, parece muito antigo. Há muito tempo atrás houve uma civilização muito avançada que existiu no passado, há 900 anos, e eles eram os donos dessa tecnologia. E vamos lá, galera, isso aqui é sem dúvidas uma das maiores revelações do enredo central de One Piece. Complexo. Eu realmente estou maravilhado com esse capítulo e o tanto de coisa que Oda descarregou nele. Primeiro de tudo, eu finalmente entendi mais Vegapunk. Por que ele não se considera um gênio e como ele chamou a fruta de Momonosuke como um fracasso, ou mesmo aquele tubarão mecânico. Ele não inventou essas coisas, ele fez engenharia reversa da tecnologia do Reino Antigo. Eu estou feliz aqui porque eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso. Se você não viu, vai dar um confere. Caralho, mano, é muita informação, velho. Está redescobrindo a tecnologia da Lua e do Reino Antigo. Por isso, em sua ilha tem mechas parecidos com os robozinhos que o Enel achou na Lua. Então, isto sendo confirmado, adiciona mais uma camada a Vegapunk sempre se referindo a si mesmo como um cientista fracassado. Imagine ver toda essa gloriosa tecnologia antiga que é tão avançada que parece ser mágica. E agora imagine você que é tão brilhante que pode fazer essa engenharia reversa de algumas das invenções para o resto do mundo. Você é basicamente um deus do conhecimento, mas para você mesmo, um gênio, você sabe que tudo que está fazendo é juntar as peças do quebra-cabeça e ficar maravilhado
com o que os verdadeiros gênios eram realmente capazes de fazer naquela época de 900 anos atrás. Esse desenvolvimento é o motivo pelo qual Vegapunk considerou a fruta do Momonosuke como um fracasso. A fruta do Momo é apenas uma tecnologia de engenharia reversa vinda também do reino antigo. Podem anotar aí. Mas Vegapunk realmente queria criar uma fruta do diabo. Ser capaz de recriar uma fruta não é o mesmo que entender o mecanismo de fazer uma fruta real. Kuma também faz parte de alguma raça especial. Meu palpite é que Vegapunk também usou o Kuma e a tecnologia do reino antigo para fazer os atuais de novo esse papo, velho. Isso aqui que o Luffy encontrou quase com certeza deve ter sido o equivalente dos pacifistas do passado. E qual a explosão mental aqui, galera? O mundo atual de One Piece é na verdade um cenário pós-apocalíptico. Que bizarro, velho. One Piece está ocorrendo em um mundo pós-apocalíptico que sofreu uma regressão tecnológica. Genuinamente é um dos maiores despejos de história que tivemos até agora. Honestamente, não me surpreende o quão estranho o mundo de One Piece é. A existência do governo mundial e seu hábito de esconder qualquer coisa referente ao século perdido também ganha uma nova luz. O próprio conceito das armas ancestrais já prenunciava isso. Como o mundo de One Piece é uma estranha variedade de avanços tecnológicos, estagnação e tecnologia desatualizada. Como você tem lasers existentes com pessoas ainda usando rifles e pederneiras, né? Pessoas que usam espadas, machados e facas. Isto sem falar nos navios de guerra feitos inteiramente de metal que existem ao lado de veleiros de madeira, submarinos e até mesmo um trem que pode ir para o mar. Tudo isso ocorreu por conta do século perdido. Com isso em mente, eu creio que as Akumas no Mi são o ápice da criação desse povo antigo. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. As frutas do diabo são basicamente a tecnologia avançada de manipulação genética. Eu estaria disposto a apostar que cada fruta do mundo de One Piece já é tecnicamente capaz de se tornar uma fruta do diabo. Mas há um limitador por algum motivo definindo apenas como a existência de uma única fruta. Sempre ouvimos sobre o diabo na fruta e assumimos que era algum tipo de entidade mágica ou sobrenatural. Talvez a alma das pessoas, mas e se não for? E apenas a próxima fruta mais próxima desse tipo pegando um sinal que corresponde à morte do seu usuário, que ativa a transição dessa fruta para a sua forma de fruta do diabo. Talvez realmente tenha algum tipo de tecnologia associada e é assim que o Barba Negra conseguiu ter dois frutos. Ele sabe como extrair ou bloquear qualquer sinal enviado. Caralho, será, velho? Diabos, que teria desencadeado uma nova fruta do terremoto renascendo. Ele impediu isso. Ele poderia honestamente ser sim uma quimera genética ou de várias almas, ter vários conjuntos de DNA no seu corpo simultaneamente. Uma fruta mudou o conjunto de DNA para a escuridão, ou a fruta do golfinho. A fruta foi direcionada para outro conjunto de DNA. Assim ele usa duas frutas. De qualquer forma, nesse ponto a lacuna do século perdido está começando a fazer muito mais sentido. Sempre me intrigou que não é toda a história com mais de 800 anos que foi apagada, mas apenas 100 anos. E as coisas mais antigas que ainda estão por aí. Caos e escravidão já existiam muito antes do século que foi apagado. Provavelmente, galera, foi Joy Boy quem se opôs à opressão na época. Com suas armas poderosas, sua tecnologia avançada, ele conseguiu criar um reino pacífico, acolhendo as pessoas de todas as raças. Isso aparentemente pode ter irritado a realeza, forçando-os a formar um aliado mais tarde com o governo mundial para derrubar a ideia de Joy Boy. Não apenas derrotados, eles foram apagados da memória das pessoas. Notem como os Shandias são capazes de se lembrar de descerem da lua, mas não têm ideia se o reino antigo existiu, apesar de estarem intimamente ligados a ele. Eu também nunca vi os gigantes falando nada sobre o reino antigo. É verdade. Embora a atual geração de gigantes esteja a apenas 3 ou 4 gerações do século perdido. Foi completamente apagado. Joy Boy era uma espécie de aventureiro, explorador que certamente veio do reino antigo e partiu em uma expedição para explorar o mundo. Ali ele conheceu um monte de raças diferentes, viajou para os muitos reinos, falou sobre sua civilização e sua tecnologia. Os reis de outros países devem ter ficado paranoicos como a sociedade
tão Mano, é muita avançada informação, tecnologicamente e assumiram que eles ameaçariam seu governo. Decidiram então formar a coalizão para destruir o Reino Antigo. A guerra continuou por décadas até que o Reino Antigo finalmente caiu e deixou o Joy Boy para viver o resto dos seus dias tentando consertar seus erros, passando sua vontade para alguém, pedindo desculpas aos homens peixes que ele prometeu algo que não poderia cumprir, e entregando e deixando os poneglyphs ao redor do mundo para detalhar suas falhas através da história, a destruição do seu reino e as atrocidades cometidas pelo que viria a se tornar o governo mundial. Pode até ser que eles venderam suas almas pelo poder, criando assim as frutas do diabo para lutar contra o antigo reino. As Akumas no Mi foram usadas contra eles, e com isso as mortes por conta dessa guerra espalharam os frutos pelos mares que acabaram renascendo. Esse sem dúvidas é um dos melhores capítulos de One Piece. Ai, quanta coisa, meu Deus, minha cabeça tá explodindo, velho. Literalmente fervilhando com 1 milhão. A minha também, velho. Muito despejo de informação. O mundo de One Piece ser, sim, pós-apocalíptico. A engenharia feita pelo Vegapunk é na verdade uma tecnologia que veio do século perdido. Eles eram um povo muito avançado. Essa Mano, coisa é muita da chama coisa, neste velho. nível quase certamente tem a ver É com One Piece. o One Piece. Pode ser que a energia solar era usada. Isso vai de encontro com outros vídeos que eu já fiz. One Piece é uma bateria. Inclusive, galera, tem uma alusão bem legal aqui também a Castelo no Céu, que é um filme do estúdio Ghibli. Eu recomendo vocês assistirem esse filme agora. Tipo, vão ver agora. Vocês vão ver umas coisas muito legais. Acho que vou até fazer umas conexões aqui do mundo de One Piece com essa animação dos anos 80. Porque muitas coisas agora começam a fazer bastante sentido. Então aguardem mais vídeos. Caralho, velho. Façam as suas teorias. Deixem aqui nos comentários, por favor. Bora conferir o próximo ideias. vídeo. Eu quero ver o que vocês pensam. Se você gostou desse vídeo, deixa um likezão. Até a próxima. Tchau. Por assistir. Fui. Bora conferir agora o vídeo do nosso querido Chapéu de Palha. Isso mudou tudo, revelado o segredo da linha do tempo de One Piece. 1065, gol. Vegapunk acabou de revelar a maior informação sobre o mundo de One Piece. Uma informação que altera completamente a nossa visão de tudo que já nos foi apresentado. Você nunca achou estranha a maneira que a tecnologia funciona, mano? Como nesse universo de piratas temos TVs de tela plana transmitindo eventos em rede mundial, como foi Marineford, e ao mesmo tempo diversos piratas e marinheiros navegando por aí com a força do vento, ou então Dendemushis, caramus e caracóis que se comunicam entre si e reproduzem exatamente o que é falado, mas claro, com seu tradicional Kachap, que representa até mesmo como os telefones modernos saem do gancho. Temos motos que voam com bolhas, e no ápice tecnológico que teve enfoque no Novo Mundo, clonagem de humanos perfeitos, melhoramentos cibernéticos e até Akumas no Mi artificiais. Tudo é extremamente inconsistente, um mundo que vive entre a magia e a tecnologia, entre o futuro e o passado. Pois é, mas agora, com um único capítulo, tudo passou a fazer sentido. Vegapunk Shaka revelou a peça que faltava no quebra-cabeça. Algo que já foi especulado por fãs, mas nunca de fato confirmado com todas as letras por uma autoridade de tal calibre dentro da obra. No mundo de One Piece, a maneira de se chegar ao futuro é voltando ao passado. Caralho, bizarro, que o que vivemos na grande era dos piratas, na verdade, é um mundo pós-apocalíptico, nos mesmos moldes de uma frase muito famosa atribuída a Albert Einstein por volta de 1946, um ano após a explosão da primeira bomba atômica. Ao perguntado em um jantar, ele respondeu casualmente: "Eu não sei com que armas lutarão na Terceira Guerra Mundial, mas sei que na quarta lutarão com galhos e lanças feitas de pedra." O grande físico e matemático alumbra um mundo que chegaria a um ápice tecnológico e seria mandado de volta à Era das Cavernas pela autodestruição do uso irresponsável de armas de destruição em massa. E pode ser exatamente isso que vemos no mundo de One Piece. Um mundo já removido mais de 900 anos do início do conflito que destruiu todo o avanço e pesquisa em uma guerra terrível. Tão terrível que não é possível saber sobre ela em nenhum lugar de fácil acesso. O Reino Antigo, citado pelo Professor Clover, Nico Robin, temido pelo Gorosei, e agora usado pelo próprio governo mundial para oprimir aqueles que buscam a verdade. Uma grande e cruel ironia faz com que todos os avanços tecnológicos e descobertas tenham uma nova conotação. A gente não tá indo pra frente, estamos meramente voltando ao passado. Porque quanto mais avançamos ao futuro, mais perto chegamos de um brilho que nunca alcançaremos novamente. No mínimo, não enquanto o governo mundial manter o mundo em sua palma. Uma reviravolta histórica que pode nos catapultar para as maiores descobertas já feitas no mangá até então. O futuro é meramente um retorno ao passado. O tudo é pica. Isso é One Piece.
Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek. Cara, eu tô muito hypado, o capítulo insano, minha mente explodiu. E eu tô louco pra discutir cada um dos detalhes. Então já deixa o like, já curte, já se inscreve. Provavelmente vai ser agora que a gente vai chegar em 500k. Então eu já vou me adiantar, faltam só 200 pessoas. Obrigado, arigato. E pra comemorar, review de One Piece, let's go. Chama a vinheta, Lanzito, vamos. Mano, é muita coisa, velho. O capítulo abre com um pequeno panorama de dentro do ovo da ilha de Egghead. A gente pode ler claramente, Punk Records, o que provavelmente é uma referência ao estilo de música e como as gravadoras tradicionalmente se intitulavam. E eu vou além. Como sabemos, o Kid tem várias referências de música, em especial rock, metal e punk em seus golpes. Será mais um foreshadow para sua chegada em Egghead? O Zoro e Brook se perguntam, mano, se é uma ilha do governo, quem é que vai salvar o resto da galera? E eles ficam, é mesmo, né? Pô, pode crer. E aí nesse clássico humor de One Piece, ninguém liga, ninguém se importa, estão tomando um chauzinho. E nessa altura o bando já tem confiança absoluta, que eventualmente vai dar tudo certo. Dá pra confiar em todos os tripulantes. E eles vão se reunir na hora certa. Então o Zorão e Brook, nossa dupla de espadachins, eles tomam seu chazinho no Sunny, bem tranquilos. Só tem uma coisa perturbando eles, né? A presença do Caribou, que sinceramente tá perdidaço no pagodinho. E uma cena muito engraçada, ele acaba tomando uma volta do Zorão, que fala assim, aí, valeu irmão, mas isso aqui não é Uber não, tá? É trem, e tu chegou no destino final. O nosso querido Caribou, né, procuradíssimo, com milhões de berros de recompensa, não quer ser dropado numa ilha do governo. Mas aí, óbvio, não pode fazer nada, o maluco é mais que um refém, então ele só fica, maldito chapéu de palha, e parte. Cara... A gente lembra, né? O Caribou sabe muita coisa importante. Sabe mesmo. Ele sabe sobre Poseidon, ele tem informações sobre Poneglyphs, então ele ainda vai ser... Ele sabe sobre... Vamos ver se isso é realmente um erro dos Pluton. Pluton é foda. Um meme de One Piece. Passamos daí pra uma subida com uma escada rolante ultra tecnológica que deixa o Sop e Nami em choque. E aí a gente tem uma conversa bem interessante. O Frank pergunta que tipo de tecnologia e que fonte de energia é usada na ilha. E aí Vegapunk Lilith descreve como um fogo. E o fogo pode ser convertido em qualquer tipo de energia, mas que ele ainda está pesquisando em que recursos esse poder pode ser transformado. Caso esse fogo pudesse ser elevado a chamas permanentes, seria possível até criar um sol, o que deixa o Frank completamente embasbacado. E a Catarina, nossa querida Head of Social Media aqui do Chapéu de Palha, comentou comigo como isso a lembrou do mito de Prometeus, que roubou o fogo do Olimpo e levou para a humanidade, sendo punido por Zeus a ter seu fígado comido por um abutre todos os dias, por toda a eternidade. A gente tem o Prometeus em One Piece, né? Que é literalmente o sol, além de outras possíveis referências à mitologia grega, como a chama olímpica, que é o fogo que nunca se apaga, para representar como um espírito olímpico não acaba nunca. Todos ficam confusos porque o portão em que a Lilith atravessa parece ser sólido e tangível ao mesmo tempo. E aí, com um efeito meio lince negra, os Chapéus de Palha atravessam por essa estranha instalação, entrando no laboratório dos autores Vegapunk. Claro, isso aí já é uma dica, mas a gente vai falar disso já já. Conforme eles caminham, Lilith desaparece e uma voz robótica os começa a guiar. E essa voz é o Vegapunk Edson. Se você notar, alguns quadros antes, o Edson, que incorpora o pensar do Dr. Vegapunk, chama Lilith, que incorpora o mal do Dr. Vegapunk. E já sabe, né? Junta o pensar com o mal, né? A cabeça do diabo, só que no caso a cabeça tá cheia de pensamentos maldosos. Vem a armadilha aí. E acredito que foi isso que o Edson comunicou com Lilith. E por isso que os dois conseguiram montar essa arapuca pros tripulantes com um Serafim pronto pro combate na outra sala. Foi uma armadilha mesmo. A página dupla com o Serafim sentado esperando eles. Tem vários detalhes divertidos na interação. Em especial o Sop chamando a ganância futurista da Nami de coisa de vovó, né? Não sabe se é uma véia ou se é uma pessoa normal. E aí, nossa equipe de investigação até que traz 3 boas possibilidades pra quem é, né? Um filhotinho de Jinbe, né? Até porque o Jinbe é meio coroa, vai que ele largou aí um bastardo Targaryen pra trás. Também tem o Jinbe criança, né? Vai que o Jinbe virou criança, a Bonnie tá por aí. Pistola, filho, esse Jinbe. E aí também pode ser alguém parecido com ele. E meio que o Sanji acertou, com seu haki da observação afiado, acredito que ele conseguiu perceber que fora as asas tinha algo estranho em sua presença. Mas não precisavam ser o Sherlock Holmes também, porque em questão de segundos tudo vai aos ares. E os Chapéus de Palha são explodidos com o laser do Cyborg, que joga pra um combate muito alucinante. O Sop já avisa que, né, o governo mundial não seria tão maneirinho assim. E instantaneamente o Jinbe parece nadar em um lugar sólido. A mesmíssima habilidade do Sr. Pink, a Sui no Mi, permite que o usuário atravesse paredes e nade em lugares. Aí é foda, Eu acredito que a genialidade do Vegapunk foi mostrado não só aqui, mas também no início do capítulo, porque essa é a mesma propriedade tecnológica que deixa que eles atravessem aquela porta. Aquilo já era uma dica do que estava por vir. E uma confirmação que o Dr. Vegapunk não consegue só imbuir ciborgues e armas com poderes de Akuma no Mi, mas também até como uma porta, o que expande em muitas possibilidades tecnológicas da Ilha do Futuro.
E o Oda também faz com que o Frank tenha uma reação a isso. Ele fala na hora que a habilidade dele é sim do mesmo cara que tu amassou na luta mais mágica da história. Eu lembro, eu tava lá, obrigado por tudo, Frank. Frank versus Sr. Pink, uma luta épica, histórica, que fica para os anais da história de One Piece. Mas de um jeito bem brutal, o pacifista pega ele pelo pescoço e começa a enforcar, pronto para dar o golpe final com a sua mão livre. Mas claro, isso não ia ficar barato. O Sanji entra no modo Super Saiyajin Full Tilt, irmão. Mesmo que fosse o Zeff fazendo isso, esse chutão seria dado com toda a potência, com um Diablo Jumbo absurdo. Ele consegue zunir o Serafim e libertar a Nami das suas garras. Mas o combate não para. A Robin vai com um Gigantofrur, usando o Spunk para dar uma enxurrada de golpes dignas de Netero pra cima do Serafim. E com toda a calma analítica e racional de um robô, meramente desvia, nadando pelo chão e aparecendo que da hora o corpo principal da Robin. Nesse momento a gente pode ver que ele pegou uma parte do líquido do chão e preparou em sua mão, provavelmente para dar um golpe patenteado pelo Jinbe no Karatê Tritão, como o próprio Usopp já observa. Depois do ataque até bem poderoso do nosso atirador, ele escapa de novo e já parte para uma espécie de mata-leão no Usopp, que faz com que o Sanji reage imediatamente. Só que a mira do Frank já tá cravada no bot, e ele imediatamente lança um Radical Beam, gerando uma explosão gigante e acabando com o combate. Ufa, cena tensa. Me lembrou bastante quando os Chapéus de Palha se uniram pra tentar derrotar o que aflição. Mas agora eles subiram muito de nível. E de certa maneira parece que seu rival ficou mais poderoso ainda. E aí nós somos apresentados ao Dr. Vegapunk Edson em seu corpo físico, que parece um robozinho voador com umas antenas de tomada. Lily fica revoltada, né? A maldade falando alto. Mas o Edson não quer que o experimento acabe, porque essa luta deu uma ideia incrível pra ele. Afinal, o Edson é o pensar do Vegapunk, e a mente do gênio simplesmente não para. E aí a gente vê o Vegapunk Pitágoras, que é a sabedoria do doutor. E, sabiamente, ele reconhece que esse tipo de dado e estatística de combate são muito difíceis de colher. Não é todo dia que você tem chance de usar um de seus protótipos contra a tripulação de um Yonkou. E até por isso eles montaram toda essa arapuca. Mas aí é a partir da introdução de Vegapunk e York que as paradas ficam ainda mais bizarras. A gente vê ela comendo horrores no melhor formato de barril, enquanto os robozinhos serviçais levam mais e mais e mais comida. Permite que o Edson continue desenhando e fazendo suas ideias fluir a mil, no melhor pique Jimmy neutro. A York aparentemente é a ganância do doutor, e claro, essa ganância passa por gula também, porque enquanto ela come e parece fazer outras funções corpóreas, os outros Vegapunks podem trabalhar a todo vapor, sem descansar e sem se preocupar. É como se ela alimenta... que dorme mais pra frente. É uma sequência um tanto assustadora também, porque a gente vê que o Vegapunk na verdade está tendo várias ideias geniais que podem ser o fim do Chapéu de Palha, colocando padrões de ataque, fator pedigree, aumentando a taxa de velocidade de crescimento, enfim, vale tudo para que a ideia mais genial possa ser completada. Caralho. Vale mesmo. A York, que aparentemente estava com o MC mais de 600, dá uma passadinha no banheiro e larga lá, né? Sai lisinha, levinha, relaxada, o que deixa os Vegapunks satisfeitos. Vemos Edson e Pitágoras dizendo que já estão cheios em unissom, e o Atlas dando um soco faminto, o que manda a York para sua quarta hibernação, o que pra mim confirma também que ela dorme por todos, por longos períodos. Do lado da página dupla, vemos o Dr. Vegapunk 01, conhecido como Chaka, que imbui a bondade do doutor, vestido igualzinho ao Guy Manuel do Daft Punk, né? A dupla francesa de música. Ele chega mandando em tudo, parando o experimento e dando uma esfriada na situação. Inclusive, esfria tanto que ele trava os pés de Chapéu de Palhas com o magnetismo da sala que opera, além de cancelar também os ataques do Serafim, que aparentemente sobreviveu sem problemas ao golpe do Frank. Caralho. E conforme ele vai se identificando com o Vegapunk que eles conhecem, o Frank começa a fanboyzar, falando sobre como a ilha parece estar no futuro, tendo monstros de mecha, controle temporal, o Vega Force 01, tudo é extremamente tecnológico e empolgante. E ele baixa a guarda nesse momento, dizendo que quer ver, mas não como inimigo. Mas de maneira até um pouco fria, o Vegapunk corta ele, dizendo que eles estão, na verdade, vivendo no passado, o que deixa o Frank passado. Mentira, deixa o Frank em choque, a ponto de levantar o seu óculos de Raver. E aí na próxima página a gente volta pro grupo do Luffy, que encontra uma relíquia inestimável. O Luffy já tá com o cano na mão e todos reagem a essa besta gigante de metal. O Jinbe fica desconfiado, Bonnie indaga, mas quando o Frank, lá no outro grupo, pergunta como assim o passado, o Vegapunk solta a bomba. Em algum lugar nessa ilha existiu um reino com uma civilização avançada, 900 anos atrás. Você acreditaria nisso? Cara, cara, que loucura, isso explodiu minha mente. Porque 900 anos atrás a gente sabe que é o século perdido, um momento em que existe um vazio. A gente não sabe o que aconteceu historicamente, só os eventos a partir desse momento. E a gente já joga para um mundo de loucura.
porque tudo que o Vegapunk consegue fazer atualmente é considerado uma fração do que eles conseguiram fazer pelo Reino Antigo. Então, controle de Akuma no Mi, clonagem, robôs cibernéticos, ciborgues, armaduras gigantes e lendárias. Cara, tudo isso tá pra jogo porque o passado deve ter sido tão grandioso que, mesmo 900 anos removidos nesse momento, a gente ainda tá super atrasado. E dá toda essa vibe meio pós-apocalíptica, né? Como eu ilustrei na introdução, esse conceito de que uma guerra pode retroceder o avanço tecnológico, o avanço científico e até o avanço civilizatório de uma sociedade é completamente natural para a humanidade, porque isso já aconteceu sim diversas vezes. Um dos exemplos mais famosos que deixa arqueólogos, historiadores e outros acadêmicos completamente encucados é o colapso da Era de Bronze, mais ou menos 1200 a.C., então mais ou menos 3200 e vai anos atrás. Nossa, faz tempo. A gente tem diversos indícios arqueológicos de várias civilizações bem avançadas na época, né? Egípcios, sumérios e afins. Mas a gente também nota que em algum momento algo aconteceu e toda essa tecnologia colapsou, retrocedendo em vários séculos as civilizações que vieram após esse retrocesso. Então, existem várias teorias concorrentes, como por exemplo, uma grande catástrofe climática ou até possivelmente uma guerra que levou à peste, à fome. Existem várias maneiras de sociedades antigas caírem em decadência. Mas o colapso da Era de Bronze é algo muito importante para One Piece no sentido de que representa um mundo onde houve uma guerra e aí as consequências dessa guerra acabaram resultando em um colapso em tecnologia e avanços científicos. E exatamente isso que aconteceu no século perdido. A gente sabe que existia o reino, que existia a aliança dos 20 reinos, né, que depois formaram o governo mundial. A gente sabe que eles entraram em conflito e a gente sabe o que a gente tem no presente, que é uma falta completa e absoluta de informações válidas e justas sobre o que aconteceu durante o século perdido. Cara, é uma loucura, é de explodir a mente, porque muda completamente o panorama de toda a construção de mundo de One Piece. Se a gente tá realmente numa espécie de mundo pós-apocalíptico ou pós-guerra que retrocedeu em tecnologia, isso faz total sentido e muda nossa visão também de como é inconsistente a tecnologia de One Piece em relação ao mundo atual, né? A gente olha e fala, cara, como é que tem TV LCD, sei lá se é LCD, né? Você vai que é uma TV de tubo e não tem um celular, por exemplo, né? Ou vai que... Por que os caras não tem carro, enfim? Ou será que eles têm carro? Não lembro direito agora. É uma coisa muito inconsistente, mas é óbvio, não segue o padrão comum de descobertas tecnológicas. Você tem vários artefatos antigos super avançados e artefatos novos super atrasados. Né? E é isso que o Vegapunk tá informando. Que ele não é só um cientista, ele também é um arqueólogo, ele também é um historiador, porque nessa ilha, Egghead, nós temos um sítio arqueológico inestimável, e é lá que o Luffy, Jinbe, Bonnie e Chopper estão. Eles acharam uma grande armadura que parece ser até de um gigante. Será que isso é um mecha gigante que uma pessoa de tamanho normal usava, ou será que realmente é uma armadura tecnológica dos gigantes? Venho aqui diretamente do aeroporto para informar que, como meu queridíssimo, incrível, maravilhoso editor informou, tem tudo a ver com Chrono Trigger, né? Essa armadura lendária, ancestral. Será que é mais uma referência de videogame que o Oda botou aí? A gente sabe que é gigantesco no Japão, com toda razão, que é um jogo muito foda. Você já deve ter notado também que diversas trilhas sonoras no canal são de Chrono Trigger, porque é um jogo muito bom, como eu tinha falando. Então, quem sabe não é uma referência de ouro? Nosso querido editor pegou. Uau! Será que os gigantes habitavam no reino antigo e era realmente um povo que tinha todas as raças representadas? Ou será que existiam os guerreiros que eram os gigantes e aí as pessoas que ficavam na ciência e aí a raça que... Sabe, será que existia esse tipo de divisão dentro do reino antigo? Bom, não sei. Sei que essas dúvidas são muito interessantes e a gente tá num mundo muito maluco. Esse mundo é o mundo de One Piece. Então, galera, esse foi o review do capítulo 1060. Ai, muita coisa, eu tô bugando! Você achou? Dá o like, se inscreve, essa moral. Muito obrigado por ter chegado. Bora ver o vídeo do Bruno Bandeira. Eu sou o Derek. É isso, galera. Tchau. Valeu! Pra finalizar, bora conferir o vídeo do nosso querido Bruno Bandeira. O século perdido começa a ser revelado por Vegapunk, One Piece 1065. Go! O século perdido começa a ser revelado com a descoberta de um antigo robô com traços de viking que fazia parte do Reino Antigo. Uma tecnologia tão avançada que se compara com a que estamos vendo hoje no mundo. Ai, galera. Oxi! Eu não estou no meu cenário habitual, estou de viagem, mas nem por isso... Ai, que delicinha! ...cumprir com as nossas obrigações, né? Hoje o review vai ser diferenciado com essa vista maravilhosa da cidade de Piratuba. Depois pesquisem aí no Google. De cidade de Piracanjuba, né, meu amorzinho? No estado de Santa Catarina, depois vocês dão um Google aí. Tem menos de 5 mil habitantes, incrível.
Piratuba. Fica até o final que tem muita coisa bacana pra gente falar sobre esse capítulo, muita informação muito importante, então não deixem de assistir o vídeo até o final, galera. Bora lá falar sobre o capítulo 1065 de One Piece. Primeiro sobre a capa colorida que a gente teve do filme, né? Filme Red. Muito importante pra divulgação do filme, inclusive veio para o Oeste de Santa Catarina. Eu vou conseguir ver, já está disponível nos cinemas. O Luffy de Gear 5, né? Eu vou conseguir assistir na semana que vem, porque essa semana, né, a gente tirou pra fazer uma viagenzinha. Mas vamos lá sobre o capítulo em si. Começa no Thousand Sunny, com o Zoro tomando um chazinho ali de boa também ali, né? Só aproveitando e chazinho, tomando chazinho. Alguém que se possa contar quando a coisa fica feia. E por isso eles decidiram ficar no navio. Só que nisso vemos o Caribou sendo libertado por eles ali, sendo dispensado, né? Dizendo que eles cumpriram com a parte deles do acordo e dizendo que você pode agora ir embora, né? Já cumprimos a nossa parte, agora você sai do navio, né? Mas não, foi muito engraçado a forma gentil que o Zoro falou, não, o nosso capitão falou que você ajudou ele, então tudo bem, pode sair de boa, tá? Mete o pé de boa aí o quanto antes. E a grande pergunta é se o Caribou ele vai revelar sobre as duas armas ancestrais que ele tem conhecimento ainda nesse arco, porque cara, isso tá se estendendo por muito. E tem que falar logo, né? Eu acho que do Barba Negra, provavelmente. Quem que ele vai realmente revelar? Se vai ser, por exemplo, pro Vegapunk, que com certeza faria um ótimo fruto dessa informação, né? Faria um ótimo proveito dessa informação. Não faz sentido. Se vai ser, por exemplo, pra CP0, que também tá chegando na ilha, mas meu Deus. Eu acho que não, Barba Negra. Revelado nesse arco, eu vou simplesmente dar como desistir desse plot, porque ninguém merece. Mas seguindo, vemos o grupo do Sop, da Nami, do Frank e da Robin experimentando ali as escadas móveis, estilo Harry Potter, e a Lilith explicando que a fonte de energia da ilha se baseia no fogo, e que a Lilith está sempre em busca de combustíveis alternativos. Isso uma chama eterna. Em relação à preservação do meio ambiente, né? Só pra passar uma boa mensagem ali pra garotada que lê o mangá de One Piece, e é um famosa chama eterna. O seu desejo era que existisse uma chama eterna. Galera, vamos falar um pouco sobre isso aqui, né? One Piece, é o primeiro grande assunto isso daí é One Piece. As famosas chamas eternas, elas existem na vida real e elas normalmente são usadas de forma bastante cultural em vários e vários países, sabe? Aqueles monumentos esculturais onde a gente tem as chamas sendo usadas para algum significado cultural do país e por vezes até religioso, e muitos países do mundo que a gente conhece tem essas chamas eternas que nunca se apagam. E se a gente fosse traduzir One Piece, o grande candidato a conseguir fornecer uma chama eterna naturalmente seria o Sabo, hoje em dia sendo chamado de o Imperador das Chamas. Primeiro que a gente viu como o Vegapunk ele tem relação com o exército revolucionário, então ali já fica muito mais fácil dele ter uma relação com o próprio Sabo, que poderia fornecer essa habilidade. E de que forma ele poderia fornecer essa habilidade? Mais ou menos da mesma forma como a gente viu o Akainu e o Aokiji alterando de forma definitiva o clima na ilha, né? É verdade. E disso pro Sabo conseguir criar uma chama eterna não seria muito difícil de se imaginar, e sim, pode ser que ele consiga executar um feito como esse, quem sabe se realmente for confirmado como parte do despertar das Logias, né, das Akuma no Mis do tipo Logia, e o Sabo conseguir também realizar um feito como esse, uma chama eterna que possa produzir energia, e assim a gente ter o Vegapunk dizendo que tem o sol na palma da sua mão, assim como o Dr. Octopus no segundo filme do Homem-Aranha. Seguindo, a gente vê a Lilith atravessando a porta para dentro do laboratório e o resto do bando também conseguindo. E aqui a gente não sabe se a porta era só um holograma ou o Vegapunk também conseguiu transformar matéria em algo permeável, porque a gente viu, né, que ele conseguiu transformar a luz em algo impermeável, ou seja, que ele conseguisse tocar, como a gente viu, né, capítulos atrás. Então, para ele conseguir fazer o contrário, transformar uma matéria em algo permeável, que você possa ali transpassar aquele objeto, também não seria difícil de imaginar, né? Do Vegapunk a gente pode esperar qualquer coisa, e essa é uma das possibilidades. Se não, seria só ali uma porta imaginária de holograma, só pra fingir que a porta estaria fechada mesmo. O grupo, então, depois de adentrar no laboratório, se depara com o Serafim do Jinbe e começa a pergunta, né? Eles começam a se perguntar
perguntar se aquele era filho do Jinbe, se aquele era o Jinbe que foi transformado em criança, se era outra pessoa ou se era um pacifista, né? Que era ali que era a opção quando eles viram ali que, ó, o Jinbe, a mini Jinbe tava ali só apontando o laser pra cara deles, né? E uma das perguntas que a gente tinha era se o Vegapunk ele havia clonado somente o time original. Eu acho que sim. E essa pergunta permanece em aberto, já que o Jinbe fazia parte da primeira formação. Então essa pergunta ainda permanece. Nossa, aquela do Flamengo, vai ser da hora. Muito interessante ver um Serafim do Jinbe, né? Pra deixar o bando completamente perdido dessa forma e fazer essas perguntas que qualquer pessoa faria se conhecesse o Jinbe. Ué, é o filho do Jinbe? Como assim? Muito bom. E outro detalhe interessante que a gente descobriu aqui também é que o Serafim do Jinbe tem o tamanho do Jinbe real. Caralho! Isso é muito importante, porque eu sinto que ainda ele tem uma Akuma no Mi também, né? Os Serafins, eles tinham um tamanho maior do que o normal, né? Proporcionalmente falando, ou se eles tinham o tamanho de crianças normais. Não, agora a gente tem uma prova definitiva de que eles realmente têm um tamanho muito maior, né? No caso, Jinbe aqui, criança, tem o mesmo tamanho do Jinbe que a gente conhece original, que já é grande imenso. Pra caraca, já tem seus quase 3 metros de altura, se eu não me engano, né? Então agora a gente tem isso como algo comprovado. E comprovado também que os serafins, eles também possuem genética de gigantes. Eles também, no meio de Mano, é muita coisa num bicho só, velho. Eles também foram gigantificados. Então a luta começa com o Serafim do Jinbe usando o laser do Kizaru, que nunca acerta o alvo, assim como os Stormtroopers de Star Wars sempre pega atrás do alvo, fazendo aquela explosão e todo mundo voar pra frente, né? Depois o Jinbe usa uma habilidade muito específica que lembra a do Senhor Pink, que conseguia famoso Sr. Pink no meio de qualquer objeto sólido, né? Como se ele realmente transformasse ele, como se os objetos, a matéria se comportasse como se fosse água. Tanto que o Frank mesmo, ele diz que eu conheço essa habilidade. E a gente sabe que o Frank, ele lutou diretamente contra o Sr. Pink, então ninguém melhor do que o próprio Frank para confirmar isso pra gente, né? Então vamos tentar entender vamos voltar um pouco no tempo aqui e não tem que entender não, filho. Do arco de Dressrosa, preso, né? A gente sabe que o Sr. Pink junto da família Don Quixote foram presos pela marinha no final. Ele morreu, mano? Mataram ele? Ou o Sr. Pink morreu e o Vegapunk deu a fruta para o Serafim. E essa primeira possibilidade é muito louca, porque provaria que os Serafins seriam considerados seres vivos a ponto de conseguirem comer uma Akuma no Mi. Pior, né? Ou seja, Zoan, né? Como é de praxe dos objetos que comeram alguma Akuma no Mi. Ou o Vegapunk só copiou os poderes, assim como fez com os do Kizaru, né? Como a gente sabe que eles conseguem usar os lasers do Kizaru, talvez ele conseguisse também agora usar qualquer Akuma no Mi? O que fica roubado. Então eu prefiro acreditar na primeira alternativa, né? E isso obrigatoriamente faria a gente deduzir que os serafins, eles são considerados sim humanos vivos, né, com partes de consciência própria ali pelo menos, né, que fazem com que seja possível eles conseguirem comer uma Akuma no Mi que não seja do tipo Zoan, que normalmente são transferidas para objetos, né? Caralho, essa é a regra que a gente conhece. Mano. E outra possibilidade também, que vale aqui ser mencionada, seria o Frank, na verdade, ter se confundido e essa, na verdade, será a habilidade do Morley, comandante do exército revolucionário que permite moldar o ambiente como se fosse feito de argila. Lembrando que o Morley, né, é um comandante do exército revolucionário e o Vegapunk está em contato direto com eles. Então, né, poderia ter aproveitado ali a Akuma no Mi do Morley de alguma forma para tentar replicar os poderes dela. Pink mesmo. Mas eu prefiro acreditar na primeira opção mesmo, né, porque é a mais pé no chão. Então a gente vê a sequência da luta com o Mini Jinbe enforcando a Nami, depois o Sanji isolando o Mini Jinbe com um chutaço ali, né? E isso enquanto o fogo nas costas dele estava desativado, então ele estava no seu modo duraço. Isso é importante de notar, né? E mesmo assim, o Sanji deu uma becaça monstra nele, o que inclusive nos spoilers... Aqui eu vou ter que mencionar, galera, quando tinham vazado os primeiros spoilers, tinha dito que o Sanji tinha quebrado a perna novamente
quando deu o chute no Serafim do Jinbe. Olha só que absurdo. Quebrou sim. Meu amigo, a gente já começou a descascar o Sanji aqui, né, de forma completamente injusta, coisa que nunca aconteceu de fato no capítulo. Por isso que eu nem vejo spoiler, velho. Por isso que eu nem vejo, mano. Né? Depois a gente vê a Robin espancando o Mini Jinbe ali, né, literalmente espancando, né, é o nome da técnica dela. E depois o Mini Jinbe ameaçando usar o Karatê Tritão, só que não com a água do ambiente em si, mas sim com a parte do chão que ele usou como se fosse água. Muito louco. Olha só que loucura que aconteceu aqui, porque ele parece realmente tirar ali parte do chão e não usando a água do ambiente em si. Foi o que essa cena deu a entender. Vamos lá. Primeira possibilidade seria, talvez, o Serafim do Jinbe não poder usar o Karatê Tritão verdadeiro manipulando a água do ambiente, mas ele poder fazer isso com o chão que se comportaria como água por causa do efeito da fruta do Sr. Pink. Se a fruta do Sr. Pink faz com que ele consiga nadar através ali da matéria e o que ele toque, né, ali ao redor dele se comporte como se fosse água, é como se ele estivesse usando parte do próprio chão como se fosse água. Muito louco. Ou talvez ele possa até usar o Karatê Tritão original, mas ele esteja usando nesse caso, possibilidade a partir, né, da genética, da bagunça toda que são os serafins, né, que são compostos os serafins. Em seguida, o Usopp ataca o Serafim do Jinbe, mas acaba sendo enforcado, e nisso chega o Franky pra finalizar ali esse cenário com o Radical Beam, né? Nisso a gente vê os Vegapunks. Primeiro a gente vê o Vegapunk número 3, Edson, que estava, se não controlando diretamente o Serafim, mas pelo menos estava analisando a luta. Depois a gente vê o Vegapunk número 4, Pitágoras, que foi inspirado na série de TV Gambare, de 1974. Porque é bem igual mesmo. Depois o Vegapunk número 6, York. Essa é muito engraçada, né? Que pode comer por todos os outros clones e vai no banheiro por todos eles também, e depois vai dormir por todos eles, né? E depois ali, depois de fazer todas as suas necessidades do dia por todos os outros clones do Vegapunk, se mostra numa versão gostosona do Vegapunk mais uma vez, né? Mais uma versão ali gostosona do Vegapunk, né? E por fim, novamente a aparição do Vegapunk número 1, Shaka, que prende o bando ao chão com magnetismo, galera. E nisso a gente tem uma cena hilária, né, do Usopp ali confuso com tanto Vegapunk. Ué, mas a gente já encontrou 2 Vegapunks, como é que você pode ser outro Vegapunk? Não é possível. Será que eu também sou um Vegapunk? Nem se fosse o Franky para se questionar isso, afinal ele é um ciborgue, não. O Usopp ele vai se questionar, será que eu sou um Vegapunk também? Só que olha só, apesar do Franky estar certo de que aquela era de fato a Ilha do Futuro, o Vegapunk desmente, a ilha dizendo do que essa na verdade é uma ilha do passado, e diz que no passado, abre aspas aí, né? No passado existiu um reino com uma civilização muito avançada, não diferente de Egghead, que existiu há 900 anos. Eita, reino antigo. Na última página, um robô viking gigante enferrujado. Gente, muita coisa pra gente falar só sobre essa última página, gente. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente descobriu que o reino antigo tinha uma tecnologia super avançada quanto a da ilha Egghead atualmente. Olha só a diferença de proporção, né? Pro Vegapunk considerar essa tecnologia, tipo, não, mano, isso aqui era o que era usado 900 anos atrás. A gente tá falando aqui de tecnologia do passado. Antiga. Então você vê o nível de tecnologia que os caras tinham antigamente, né? E porra, você pensa, tá, mas eles já tinham essa tecnologia antigamente, mas a coisa não evoluiu? Tudo bem, o Vegapunk ele fez naturalmente alguns tava tentando. Ele conseguiu avançar ainda mais com a tecnologia. Ele tá sozinho, se você for ver, né? Dessa ilha em si, a gente precisa lembrar que o Reino Antigo ele foi derrotado no passado. Então é por isso que a tecnologia não conseguiu avançar muito mais do que isso que a gente vê conforme os séculos, né? Com o Reino Antigo sendo dizimado, a sua tecnologia naturalmente acabou sendo destruída também, pelo menos a maior parte dela. Parte dela, pelo menos, acabou caindo no esquecimento. Então, óbvio que houve um certo atraso para a tecnologia voltar
a avançar. E o maior expoente, dá pra dizer, né, do avanço dessa tecnologia foi o Vegapunk, junto dos outros cientistas que, juntos ali, eles conseguiram descobrir os fatores de linhagem, né? Principalmente ali mérito pro Vegapunk. Segunda coisa importante aqui é que a ilha Egghead tem resquícios da tecnologia usada diretamente pelo Reino Antigo. E se a gente for tentar criar um contexto para esse robô ter parado nessa ilha, eu não acho que a ilha Egghead ela fosse um domínio do Reino Antigo, né? Eu não acho que esse seria o caso. A forma como eu imagino que esse robô ele acabou parando nessa ilha foi da seguinte forma: quem sabe esse robô perdido acabou parando lá, possivelmente fugindo da guerra. Lá no meio do combate, ele acabou fugindo, sendo atacado, e aí conseguiu sobreviver depois de cair nessa ilha, algo do tipo. E o mais importante disso tudo, pode ser que esse robô não só ainda possa ser ativado, tanto que o bando ele fica, não, eu quero pilotar, sem nem saber se a parada funciona, porque tecnicamente, se funcionasse, o Vegapunk ele já teria colocado para uso, né? Imagino eu. Ou, quem sabe, esse robô tenha uma gravação Isso ia ser foda. Da época. Isso ia ser foda. Da Grande Guerra, meio que fora de contexto. Óbvio que o Oda ele não vai entregar tudo pra gente através né, da gravação dos olhos desse ia robô, ser mas foda. É clássica. A gente conhece esse tipo de contexto onde eles veem uma antiga nave, um antigo robô, e eles veem uma gravação e descobrem coisas que aconteceram no passado. E se eles entrarem e ativarem, quem sabe ali o robô, ali alguma coisa, algum mecanismo, eles consigam ver algo. Senão, o próprio robô despertando de fato, sendo ativado de fato, e ele mesmo revelando coisas pra gente sobre o século ia ser foda também. Particularmente, eu ia gostar de ver cenas da gravação dele próprio, sabe? Da gente ver vários flashes aleatórios, enfim, que provavelmente vão ser muito importantes pra gente descobrir tudo, né? Todo o composto do século perdido. Terceira coisa agora. A pergunta que fica é se o Reino Antigo desenvolveu a própria tecnologia que a gente vê, né? Como exemplo, dá pra saber, velho. Ou se o Reino Antigo teve acesso também à tecnologia lunar, assim dá pra saber, como mano. O próprio Vegapunk também teve acesso. Lembrando, galera, mais uma vez, como eu sempre volto nesse assunto, dos robôs automatas fabricados na Lua há cerca de 1000 anos atrás, se não mais anos atrás, e que se assemelham aos pacifistas que a gente conhece hoje em dia. Então a gente ainda não sabe se o próprio Reino Antigo ele desenvolveu essa tecnologia por conta própria, ou se eles também tiveram ali, né, acesso à tecnologia lunar. A gente sabe, né, que a galera lá de Skype, melhor dizendo, os Xandorianos, eles tinham, né, um dos poneglyphs, eles também guardavam a Cidade Dourada, eles tinham relação direta, eles tiveram relação direta não só com o século perdido, mas principalmente como aliados do Reino Antigo. Tudo bem que os Xandorianos em si, eles não tiveram acesso a essa tecnologia, eles viviam como, né, uma raça tribal, uma raça que faz referência aos indígenas, mas, né, já é alguma coisa. E quarta coisa aqui, galera, é que esse robô lembra um viking. Olha o design desse robô. É igualzinho. Então, com certeza, Elbaf também foi um dos reinos envolvidos no grande conflito do século perdido e que inspirou a criação do design desse robô, né? A gente precisa lembrar que até pouco tempo atrás existia um gigante que carregava o sobrenome dos D, que era o Jaguar do verdade. Sol. Então é natural pensar que existissem também gigantes no Reino Antigo. E se esse sobrenome não foi passado através das misturas das raças, através dos séculos, pode ser que existissem gigantes já com o sobrenome D, lá da época do Reino Antigo, lá do século perdido, né? Não sei se o Joy Boy é um gigante ele por si só, mas pelo menos dessa forma a gente já começa a puxar Elbaf para essa história toda, né? Com esse design desse robô, a gente não foi parar em Elbaf, mas a gente vai ainda. Calmem, mas ainda assim, pelo menos Elbaf já está sendo trazida para esse assunto que
já é alguma coisa, já deixa a esperança acesa. Mas é isso, galera, muitas perguntas, muita informação legal. Muita informação, meu Deus! Disso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, ainda tá gravando aqui certinho. Se você ficou até o final e ainda não foi inscrito, é um vídeo um pouco mais informal, sem o cenário habitual, enfim, né, tentando encontrar um lugar aqui pra conseguir gravar, mas dando tudo certo, né, sempre conseguindo trazer o vídeo aqui pra vocês, independente de onde eu esteja. Então, se você ficou até o final, aproveita pra se inscrever e ativar o sininho, galera, pra não perder a notificação dos vídeos que saem toda semana sobre o mangá do universo e deixa o One like. Piece. E agora, se você quiser conferir uma teoria sobre a Big Mom, se ela realmente... Não, já vi muitos vídeos. Já foi 3. Vai aparecer na tela agora pra você descobrir a resposta, beleza? Tchau. Até a próxima. Tchau. Então quer dizer que o One Piece é um mundo pós-apocalíptico? E na realidade o século perdido era uma civilização futurista que tinha tecnologia de robô, de ciborgue, de um monte de coisa. E aí por algum motivo Joy Boy criou um lugar que teoricamente seria pacífico. Ele abrigou várias pessoas e isso de certa forma gerou um certo desconforto perante os outros reinos, e esses reinos se juntaram para matar aqueles que teoricamente teriam um reino pacífico. Dessa forma eliminaram esse reino da história junto da sua própria tecnologia. Meu Deus, mano, é muita coisa que vem sendo explicada, né? Esse arco aí do Vegapunk já era natural, porque o próprio Oda disse que quando chegasse a hora de um certo cientista explicar certas coisas, ele falou que seria nesse momento que vários mistérios sobre o One Piece seriam revelados, e é exatamente o que vem acontecendo. Tem bastante coisa pra gente entender. Foram algumas coisas reveladas, mais ou menos, né, nesse mangá, mas ainda eu acho que vai ter a continuação com várias informações ainda adicionais pra gente tentar entender. Muito da hora ver o Serafim do Jinbe aí lutando contra uma boa parte da tripulação do Chapéu de Palha ali, e ele ficando pleno, sem nenhum risco, sem nenhum arranhão, suave. E aparentemente ele é humano e ciborgue, porque ele comeu uma Akuma no Mi, então ele deve ter propriedades humanas, ou eu não sei se o Vegapunk conseguiu inserir propriedades Akuma no Mi dentro de um ciborgue, não dá pra saber. Mano, esse arco do Vegapunk é muito mistério, então realmente a gente tem que esperar acabar pra ver se a gente vai ter realmente uma grande quantidade de respostas sobre vários mistérios do mundo de One Piece, né? Obviamente a gente tem bastante coisa sendo revelada, mas ainda falta muito, então acho que realmente esse arco vai ser o arco responsável por trazer muitas respostas. Provavelmente vai ter uma luta no finalzinho ali contra a CP0, eu acho que não vai ter tanta coisa. E aí talvez a gente tenha a migração para ir finalmente pro tão esperado arco de Elbaf. Beleza? Então é isso, lembrando que vai ter 3 links na descrição: canal HQ, Chapéu de Palha e Bruno Bandeira. Se você puder deixar o like no vídeo de cada um deles, deixar um like aqui no vídeo Melhor dos Mundos. Beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. E agora que eu tô bem nasceu, o Beto morreu. Só esquece do passado, vamos focar no presente. Eu tenho um plano, foco no plano, te soco e juro que eu vou te trazer aqui pra mim. Isso nunca que vai ficar assim, só perda sua falta e sumir.